Olá, amigos! Nestes dias em que estamos sendo convocados a nos isolar, a ficar dentro de casa para evitar a propagação do coronavírus, muitas pessoas tiveram que abruptamente desacelerar. Surgiram várias questões, preocupações que não estavam no cerne dos nossos pensamentos, antes das ocorrências atuais. A maioria de nós estávamos vivendo, muitas vezes, num estado de inconsciência, assim realizando nossas tarefas o dia inteiro, sem pararmos para pensar sobre o que de fato é importante para nós. Qual é realmente o sentido da nossa presença aqui na Terra? Qual o sentido da nossa existência? Antes mesmo desta pandemia, nós já estávamos tendo notícia de grande número de pessoas acometidas por diversos transtornos de ordem psicológica, sobremaneira a depressão. Como se as criaturas estivessem caídas num buraco, uma espécie de vazio existencial. Por que isso ocorre? Com a pandemia, com o fato de estarmos tendo que nos isolar, que ficar em casa, muitos estão tendo que compulsoriamente desacelerar. É preciso que, além de tomarmos os cuidados para evitar o contágio, os cuidados de higiene física, material, é preciso também, e o momento pede, que nós tomemos os cuidados, providências do ponto de vista psicológico, emocional. Uma pausa para respirar, uma pausa para silenciar, uma pausa para nos perceber. Muitos de nós não estamos conseguindo parar para fazer esse silêncio. E aí estamos vivendo uma espécie de inquietação e quadros de ansiedade têm se exacerbado. É muito compreensível porque muitas pessoas estão tendo perdas de ordem material. Outras tantas estão perdendo seus trabalhos, estão desempregadas. Outras estão vendo seus negócios, seus comércios não conseguirem se sustentar. O medo, então, acomete muitos corações. O medo de contágio, o medo da fome, o medo de não conseguir fazer essa travessia. E o medo, que é uma emoção protetiva, que está no kit humano, é divina, porque sem o medo nós não tomamos cuidado, nós não organizamos formas mais civilizadas de nos organizarmos na sociedade. Entretanto, quando o medo se exacerba, eu poderei entrar num estado de ansiedade. A ansiedade em si, ela também não é negativa. Muitas vezes, a ansiedade ela nos impulsiona. Mas quando a ansiedade ela se torna mórbida, ao contrário, ela nos paralisa, ela nos tira o ar, ela nos sufoca. Então é preciso uma pausa para respirar, uma pausa para silenciar, uma pausa para perceber. Vamos dar aos problemas e às situações o tamanho que de fato elas têm. Vamos perceber o que realmente precisamos fazer neste momento para
atravessar essa experiência, que é uma experiência coletiva, planetária. Rollo May, que é um psicanalista americano, no livro Amor à Verdade, ele escreveu: muitas pessoas estão ocupadas só para disfarçar a ansiedade. Seu ativismo é um modo de fugir de si mesmas. Elas obtêm um pseudo-temporário senso de vivacidade, correndo de um lado para o outro como se estivessem realizando algo, só pelo fato de se movimentarem, ou como se estarem ocupadas fosse uma prova de sua importância. Vamos refletir em que medida toda a agitação na qual estávamos habituados, na qual estávamos imersos, qual realmente a importância e o sentido dela, de tudo o que estávamos fazendo, o que de fato era necessário, o que era preciso fazer. Exatamente por estarmos antes desse processo bastante acelerados, desconectados, vivendo um dia atrás do outro de forma quase que hebetada, nossos corações foram acometidos do vazio existencial. Porque uma vida sem a presença de um significado espiritual, um sentido conectado com a nossa essência, ela é destituída de emoção, ela se esvazia, ela se torna esmagada pelo vazio. Então eu não posso viver só para acumular bens materiais, só para produzir riquezas. Eu não posso viver desconectado de mim, desconectado dos meus irmãos de caminhada. Também não é possível viver em paz, desconectados de Deus, que é a fonte da vida. A psique, ou seja, o espírito humano, é naturalmente religioso. Quando nos recusamos ao chamado da alma, a nossa vida perde sentido. As civilizações primitivas, se vocês forem observar, mesmo nessas civilizações mais primitivas, o homem, nela integrado, olha para o alto e busca a divindade. Então, estamos aqui para fazer esse processo de reconexão conosco e com Deus. O sentido religioso da vida diz respeito à nossa necessidade de vivermos em grupo, de vivermos em comunidade, de nos solidarizarmos, de compartilharmos a vida com o nosso próximo. Por isso que Jesus, em resposta a Nicodemos, o doutor da lei, quando este perguntou o que era preciso para alcançar o reino dos céus, Jesus respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque este amor ao próximo, essa percepção do próximo, é o caminho para que eu me conecte, eu me religue a Deus. Então, o sentido da existência humana é um sentido religioso. A alma humana, a psique humana, ela necessita dessa religiosidade. Isso nós falamos independente de um credo religioso específico. As religiões, elas são escolas, são caminhos, mas todos os seres humanos, independente da escola religiosa, têm o desejo, a necessidade de se religar. Ele pode negar, ele pode fugir, ele pode até estacionar, mas o ser humano, em negando a sua potência amorosa e negando a sua necessidade de reconexão, de conexão consigo mesmo, com o outro e com o divino, ele irá adoecer, ele irá adentrar no vazio existencial.
Carl Gustav Jung, o criador da psicologia analítica, ele diz: só o que sou pode, de fato, me curar. É verdade. Só o que eu sou, ou seja, a minha sombra, o que está além da minha sombra, o melhor de mim e o pior de mim, é que vai me possibilitar esta cura. Então, eu não vou me curar de mim mesmo, das minhas dores emocionais, fugindo de quem sou, nem negando os conflitos que ainda trago dentro de mim. É preciso que eu atravesse esta sombra. E Jung diz: qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Todos nós precisamos fazer essa travessia, porque dentro de todas as criaturas humanas existe, para além da sombra, a luz, a potência divina. Nós espíritas aprendemos no Livro dos Espíritos, na questão 621, quando o Senhor Allan Kardec pergunta: onde está inscrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. A lei de Deus, ela nos é imanente, ela nos é íncita, como se percorresse as nossas artérias espirituais. Dessa maneira, toda a nossa conduta de desconexão dessa essência, dessa linfa divina, quando nos distanciamos do divino que é em nós, nós adoecemos. E Jung, Carl Gustav Jung, no livro Ao Encontro da Sombra, ele diz: uma pessoa não se torna iluminada ao imaginar formas luminosas, mas sim ao tornar consciente a escuridão. Esse último procedimento, que é tornar consciente, fazer emergir o que estava ensombreado, a escuridão em nós, é um procedimento muito desagradável. É um procedimento, inclusive, impopular, mas é necessário. June Singer, que também é uma psicanalista junguiana, ela diz: quando a pessoa consegue manter-se junto à sua alma, conferir à sua alma um valor mais alto, quer dizer, aceitando a si mesmo, se autoconhecendo, se perdoando, entendendo que está num via ser, que está em construção, que é um ser em evolução, ela compreenderá que problemas, fracassos, humilhações, embora pareçam proceder de fontes externas, estão, na verdade, dentro dela mesma. E que, se forem entendidos por essa perspectiva, têm o potencial de enriquecer a vida. Só o que eu sou pode impulsionar meu processo de iluminação. E Jung ainda traz para nós a seguinte reflexão sobre a terapia psicológica. O principal objetivo de uma terapia psicológica não é transportar o paciente para um impossível estado de felicidade, mas sim ajudar o paciente a adquirir firmeza e paciência diante do sofrimento. E o sofrimento, ele vem de diversas ordens. Precisamos estar firmes, ter paciência na travessia das nossas inquietações. Aceitar o sofrimento quando ele chega e começar a abordar, a trabalhar a alegria. Jung continua nos ensinando. Ele diz: a vida acontece então no equilíbrio entre a alegria e a dor. Quem não se arrisca para além da realidade
jamais encontrará a verdade. E a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos ensina amor terapia. Essa terapia decorre do alto amor. Quando o ser se enriquece de estima por si mesmo, descobrindo seu lugar de importância sob o sol da vida, e esplende de alegria, reparte com as demais pessoas o sentimento que o assinala, ampliando-o de maneira vigorosa em benefício de todas as criaturas. É por isso que Jesus colocou como condição de amar ao próximo e amar a Deus, amar a si mesmo. Jesus, que é o psicoterapeuta maior, nos ensinou o caminho. Não há possibilidade de nós amarmos ao outro, ao próximo, seja ele quem for. Amarmos realmente sem nos amarmos. Quando não nos amamos, qualquer expectativa de amar com saúde a quem quer que seja fica prejudicada. E assim também não é possível amar a Deus. Se eu não me amo, eu que sou uma criatura de Deus, se eu não amo meu próximo, qualquer amor a Deus que não se permita essa travessia pelo alto amor e pelo alto amor, que é o amor ao próximo, ela vai claudicar e aí não será realmente uma conexão com o Pai. Para concluir, ainda com a benfeitora Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, também psicografia de Divaldo Pereira Franco, diz-nos a benfeitora: amor-terapia tem suas diretrizes firmadas no ensinamento do Evangelho proposto por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças do nosso coração, e ao próximo como a si mesmo. Muita paz, meus amigos.